Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro, domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Peço que se sente, por gentileza. E vamos abrir a Bíblia. Nós temos algumas referências para ler. Então, vamos começar com Gênesis 31, que nós vamos ler do 22 ao 24, depois o 29, depois o 38 a 42 e o 55. Eu vou lembrando. Gênesis 31. 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. 29. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. 38. Os 20, isso. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. E jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite. E o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos, em troca de suas 2 filhas. 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Vou ler só o 55. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou.
E depois voltou para a sua terra. Depois nós vamos para o 32, capítulo 32. Vamos continuar falando um pouco mais do Jacó. Jacó era um homem que tinha muitas fraquezas. E nós vemos aqui toda a história, ou pelo menos aqui parte da história dele, como Deus foi trabalhando na vida dele. Você vê ele falando para o Labão, para o sogro, como foram os 20 anos que ele trabalhou para ele. Não foram anos fáceis. Porém, eu já vou ler para você o que ele mesmo fala. Ele chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas. Então não foram anos fáceis, mas um ano foi melhor do que o outro. Em conquistas e em vitórias. Foram muitas dificuldades, muitas batalhas. Mas cada ano que passava ele estava melhor. O Labão tentou prejudicá-lo? O que nós falávamos na segunda? Você vê como é que são as coisas. Nós não queremos viver a mesma coisa, aquela mesmice, aquela coisa, lá vem aquele problema de novo. Oh, meu pai, lá está aquele problema de novo. Nós não queremos. Mas você vê que por 10 vezes o Labão mudou o salário dele. Quando ele via que aquele acordo estava levando o Jacó a prosperar muito, que era pago em rebanho o salário dele. Então, digamos que agora os salários são todos o rebanho que nascia listrado é seu. Como Deus era com ele, nascia muito listrado, então ele começava a prosperar demais. O Labão ia lá e mudava. Não, chega, agora vai ser salpicado. O que Deus ensinou ele a fazer diante daquela situação? Manifesta a fé. Você vai vencer pela fé, o justo viverá pela fé. Então, sabe o que você vai fazer agora? Então, você vai passar a visualizar. Você vai olhar para os machos que fecundam as fêmeas e vai enxergar que eles todos são listrados agora, ou salpicados agora. Se o acordo é salpicado, você vai enxergar, ele pode ser listrado, mas você vai enxergar salpicado. E ele fazia isso, ele enxergava uma coisa que não existia. E de repente começava a nascer tudo salpicado. Então ele foi vencendo por nenhum outro método, senão a fé. Ele foi vencendo. Se ele fosse esperar compaixão do Labão, como ele mesmo disse, eu teria saído de mãos vazias. Mas como ele seguiu a orientação de Deus, ele manifestou a fé, e ali Deus foi trabalhando o caráter dele. Porque o Jacó era um sujeito de caráter deformado. E Deus tinha uma obra com ele. E Deus foi trabalhando o caráter dele. A cada situação que ele se encontrava em aperto, em dificuldade, o que ele tinha que fazer para vencer? Ele não tinha como esperar compaixão ou misericórdia do Labão. Não ia vir. Então ele tinha que fazer o quê? Depender de Deus, agir a fé, manifestar a fé. E a cada situação difícil, ele manifestava a fé, vivia um milagre, ficava mais forte, daqui a pouco vinha outro problema, às vezes o mesmo problema. E ele tinha que se aproximar mais de Deus, manifestar mais a fé, e aquilo foi ensinando ele a depender de Deus. Como ele mesmo disse, foram anos difíceis. Eu trabalhei 20 anos para você. Era dia e noite, o calor me consumia de dia, o frio à noite. Se uma fera comia o seu animal, eu assumia o prejuízo. Na minha mão, durante o tempo que eu cuidei, nenhum animal se abortou. O nascimento foi perfeito de todos.
Você não facilitou nada para mim. Se fosse por você, eu não tinha conseguido nada. Mas o Senhor me abençoou. Mas eu não preciso trazer aqui de volta, repetir tudo de novo. Como foi? Foi dependendo de Deus e foi manifestando a fé e aquela atitude forte que Deus espera de todos. Porque quando nós nos deparamos novamente com outro problema, ou com aquele problema, lá vem, mas meu Deus, mas que luta. Mas meu Deus, que problema é esse? Mas meu Deus, isso aqui de novo. A tendência é o desânimo bater. A tendência é você se sentir desanimado. Essa é a tendência. Você se sentir cansado. E essa característica era uma marca na vida do Jacó. Ele não desistia. E ele seguiu a direção dada por Deus. Então, se não fosse por Deus, ele ter dependido de Deus, ele não teria vencido. Mas, em meio a tantas guerras, ele foi manifestando a fé, usando da fé, e foi vencendo. E o que aconteceu? Muita luta. Mas um ano foi sendo melhor do que o outro, ele foi conquistando e conquistando, e o Labão tentando prejudicar, e mais um acordo para tirar dele, e Deus revertendo. Por fim, ele saiu mais rico do que o Labão, o homem que chegou com um cajado. Saiu com 2 caravanas. Mas ele era um sujeito que Deus estava trabalhando o caráter dele, foi trabalhando, mas ele tinha umas recaídas. Aqui, por exemplo, eu li para você. Ele, com medo, se eu lesse aqui no 31, ele diz aqui, ó, por que ele fugiu? Jacó respondeu a Labão: tive medo e pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quando venceram aqueles 20 anos, que o Senhor ali falou para ele, ó, volte para sua terra natal. Deus seria com ele. Como sempre foi. Ele não precisava sair fugido. Mas o ser humano, e a gente tem que estar muito atento a isso. Às vezes a pessoa vê tanto Deus agir na vida dela, mas de repente ela cede a um momento de emocional, um medo que vem, que bate. Eu acho que eu vou sair fugido, Deus me mandou ir. Se Deus me mandou ir, Ele vai ser comigo. Se Deus me mandou ir para essa direção, Ele vai ser comigo. Eu não preciso temer. Mas ele, com medo do Labão tomar as filhas, e ele tinha filhos, as mulheres dele e os filhos, que foi uma coisa maligna mesmo. Aquele medo que vem de você perder algo, de algo acontecer, se você não fizer desse jeito, vai acontecer isso aqui. Ele saiu fugido. O Labão, quando ficou sabendo, pegou todos os homens da família e saiu atrás dele. Mas você vê como isso aqui para ele aprender mais uma vez. Olha como Deus age. Deus apareceu, o próprio Labão disse aqui, ó, o Deus de vocês, quer dizer, não é o meu Deus, é o Deus de vocês. Me apareceu em sonho e falou, cuidado, não mexe com ele. Cuidado, não mexe com ele. Não vai fazer nem ameaça, nem promessa, não precisa fazer nada, mas não mexa com ele, nem promessa. Não precisa fazer promessa nenhuma, não mexa com ele. Ele saiu com medo do Labão fazer alguma coisa. Deus apareceu em sonho para o Labão e falou, cuidado, não mexa com ele. Você não precisa fazer promessa, mas não faça ameaça, que a coisa vai ficar feia para você. O Labão, quando chegou perto dele, já estava tudo tranquilo, porque o Labão saiu mesmo para destruir, como ele mesmo falou aqui, ó, tenho poder para prejudicá-lo no 29. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu, cuidado, não mexe com ele.
Quer dizer, ele foi com o intuito de prejudicar mesmo o Jacó. Mas Deus já agiu na frente. Foi lá e já botou um breque nele, para aí, não mexe com ele. Eu tenho poder para te prejudicar, mas o Deus de vocês mandou eu parar. Então, resumindo, todo aquele medo, saiu fugido, aquela coisa. Deus tinha falado, vai. Deus estava com ele. E mesmo ele tendo essa atitude, mais uma vez ele viu o poder de Deus. Labão saiu para prejudicar. Mas Deus já colocou um limite ali. Para, não mexe com ele. E é isso que Deus quer. E no final eu li para você que ele beijou as filhas, os netos, abençoou todo mundo e foi embora para o caminho dele. Mas ele saiu determinado a fazer um estrago. Mas como Deus de Jacó era o Senhor tem suas maneiras de trabalhar. Nesse caso ele trabalhou assim. Ele tem suas formas de trabalhar. Nessa situação ele trabalhou assim. Já colocou um limite. Para aí, não mexe com ele. Então, às vezes, a pessoa cede a situação que ela está vivendo. Deus está dando, ela já viu Deus agir na vida dela. Por 20 anos ele viu Deus agir na vida dele. Muita luta ele passou, mas ele não teve uma derrota. Ele não teve uma derrota. O Labão trabalhou em várias situações para prejudicá-lo. No casamento dele, na vida profissional dele, mas não pôde. Por quê? Porque o Senhor era o Deus dele. E ele confiou. Ele seguiu a direção que o Senhor deu para ele. E ele foi manifestando a fé. Aqui o Senhor disse, volte para a sua terra natal. Ele saiu fugido. Ele teve medo do Labão fazer alguma coisa. Ele cedeu àquele sentimento. E não precisava daquilo, porque você vê que Deus estava no controle. Ele tinha o controle, Deus estava cuidando. O Labão saiu atrás, Deus já colocou um limite. Porque quando uma pessoa anda com Deus, tem que ter isso no espírito. Uma coisa pode vir que vem tinindo para te pegar, para te prejudicar. Se você anda com Deus, Deus vai botar um limite. Cuidado, não mexe com ele. Você não precisa fazer a promessa, mas não faça ameaça. Não faça promessa nem ameaça. Não mexa com ele. Não diga nada a ele. O Senhor botou um limite. Então, às vezes, você está aí, preocupado, já cedendo aos sentimentos de medo, de pavor, de preocupação, que uma situação vai te prejudicar. Está aqui. Você não precisa fugir. Você não precisa correr. Você não precisa se esconder. Você não precisa ficar aí tremendo, com medo, apavorado dessa situação te prejudicar. Deus coloca o limite. Ele vai lá e age, ele tem suas formas de trabalhar. E colocar limite nas coisas, e colocar um ponto final. Não mexa com ele. Quando Deus dá uma ordem, não toque nele, ninguém pode tocar. Não tem inferno, não tem situação, não tem pessoa, não tem poderoso que possa tocar. Não tem. Pode ser o mais forte, o poderoso, aquele que esse tem poder para fazer acontecer. O Senhor disse para Labão, o próprio Labão disse, eu tenho o poder de te prejudicar, mas eu não posso. Porque o teu Deus me apareceu e disse para mim, não mexe com ele. Cuidado. Já começou dizendo assim, cuidado. E Deus não mudou. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. E se você invoca o Senhor, o teu Deus é o Senhor, pode levantar o que for, Deus vai colocar ali. Para. Cuidado. Não avança aí não toca nele, não toca nela. Não toca. O Senhor falou com o próprio Labão. Cuidado. Para por aí. Não fala, não faça promessa nem ameaça. Você não faça nada. Não toque nele. Isso tem que entrar. Porque algumas pessoas ficam
cedem a todos aqueles sentimentos de pavor, de preocupação, de angústia, começam a fugir das coisas e se escondem e não querem encarar aquilo, como se aquilo fosse devastar com a vida dela. Mas se o teu Deus é o Senhor, você tem que confiar que nada vai te atingir. Se você anda com Deus, nada vai te atingir. Você não vai ser derrotado. O mal pode até ter se levantado, como o Labão foi tinindo atrás dele. Deus colocou um limite. Colocou ali. Cuidado, não mexa com ele. E eu creio que Deus está dizendo a mesma coisa para você. Se você está com medo de alguma coisa, apavorado com alguma coisa, eu creio que Deus está dizendo exatamente, fique em paz. Eu já estou mandando, já estou avisando, não mexa com ele, ninguém vai poder mexer com você. O Labão não pôde fazer nada. Por fim, ele que foi para causar um mal, acabou abençoando e voltando para a sua vida. Ele foi para fazer mal. Por fim, eu li para você no 55. Ele beijou a família, abençoou todo mundo e foi-se embora. Mas ele saiu determinado a fazer o mal. Mas não podia, porque Deus era com Jacó. E durante todo aquele tempo, ele dependeu sempre de Deus. E Deus estava mostrando mais uma vez aqui para ele, escuta, dependa de mim, você não precisa fugir. O próprio Labão contou para ele o que Deus tinha falado em sonho. Olha, eu vim para te prejudicar, mas o teu Deus falou comigo. Cuidado. Não diga nada a ele, nem faça promessas, nem ameaças. Quer dizer, não mexe com ele. Se o teu Deus é o Senhor, se você anda com o Senhor, você tem que ter esse espírito dominando você. Essa confiança. Ele, se ele tivesse dependido do Labão durante os 20 anos, ele mesmo disse, eu tinha saído de mãos vazias. A tua confiança tem que estar em Deus. Você tem que confiar em Deus. E manifestar a fé. Algo veio para te prejudicar, como é que ele venceu durante esses 20 anos? Manifestando a fé. Foram vários acordos desfeitos e novos feitos, todos para prejudicá-lo. E o Senhor ensinou como é que ele tinha que fazer. Vai lá e enxerga daquele jeito, então. De acordo com o novo acordo. Enxerga dessa maneira. E o que acontecia? Os animais nasciam dentro daquele novo acordo para beneficiá-lo. Quer dizer, as coisas eram mudadas, tudo mostrava humanamente que ele ia ser prejudicado, mas ele não era, porque Deus deu a ele a direção de manifestar a fé naquela situação. E o justo viverá da fé. E quanto mais você manifesta a fé, mais fortalecido você vai ficando e mais milagres vai vivendo. E foi assim que ele viveu 20 anos da vida dele. Muita luta, mas uma vitória maior do que a outra a cada ano. Entenderam? Agora, ele tinha tudo. Humanamente, se a gente cedeu ao espírito humano, você vai enfraquecer mesmo, você cansa. Mas quando você olha para Deus e decide, não é esse o espírito que o Senhor espera encontrar em mim. Não é o espírito da derrota, da entrega, o espírito que me leva a desistir. Não, eu vou reagir. Se funcionou da outra vez, vai funcionar de novo, eu vou reagir. E era dessa forma, pensando, não desistindo, reagindo. A cada nova situação, reagindo com a fé, que ele foi vencendo. Agora, olha essa outra situação aqui, de novo. Em Gênesis 32, vamos ler do 1 ao 11. Jacó também seguiu o seu caminho. Aqui estava falando quando Labão
abençoou todo mundo e foi embora. Aí Jacó continuou na direção que Deus havia mandado, voltar para sua terra natal. Jacó também seguiu o seu caminho. E olha isso aqui. E os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhe ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, cabras, servos, servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a sua bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Agora, do 33, 1 ao 4. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Mais uma situação. Olha só como você tem que vigiar o seu lado emocional. O medo é fantasioso, ele é criativo, ele leva você a fantasiar coisas, criar, fabricar situações. Quando ele acabou de vencer um negócio com Labão, que ele viu, o próprio Labão contou para ele o que Deus tinha falado. Ele já imediatamente, seguindo no caminho que Deus tinha mandado, ele encontrou com os anjos do Senhor. E ele mesmo falou: olha o exército de Deus. Aquilo era Deus mostrando que ele não estava só, tinha um exército com ele. Compreendeu ou não? Eu vou ler de novo, ó. Jacó também seguiu o seu caminho, os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Ele acabou de vencer aquela situação, fora os 20 anos de guerras, mas de muitas vitórias, como ele disse, chegou com um cajado, estava saindo com 2 caravanas. Uma vitória atrás da outra. Muitas guerras, mas uma vitória atrás da outra. O Labão saiu para prejudicar, Deus não deixou, para. Cuidado, não mexe com ele. O Labão foi embora, abençoou todo mundo, terminou em paz. Ele se encontra com os anjos, com o exército do Senhor. Então era Deus dando um sinal atrás do outro: eu estou com você. Eu te dei uma direção, segue nela, eu estou com você. Ele mandou o pessoal dele falar com o irmão, porque ele estava voltando. E ele queria ter um encontro em paz. 20 anos, o irmão tinha prometido matá-lo. E olha como é que chega a notícia. O pessoal chega e fala assim, a grosso modo: olha, ele está vindo com 400 homens. Ele entrou em pânico.
entrou em angústia. O medo foi tão grande que ele se angustiou. Ele orou ao Senhor. Você vê ele orando. Mas você vê ele aqui no 33 fazendo um monte de preparações para o pior. E de repente o irmão desce. Ele lá preparado para o pior. E vem e abraça ele, beija, como se nada tivesse acontecido, e eles choram. E ele vive dos momentos mais lindos. Aquela reconciliação com o irmão. Mas, pouco antes ele estava lá, enfermo de amargura, morrendo de medo, sendo que ele tinha acabado de ver o exército do Senhor com ele. Então, e começou, orou, mas naquele momento, você vê ele orou, mas estava se preparando para o pior. Já colocou as servas na frente, ali atrás, a Raquel, que era a que ele mais amava, com José lá atrás, para que tivesse chance de escapar. Ele já fez uma preparação daquelas e curvou 7 vezes para mostrar para o irmão que ele estava ali, num sinal de humildade, de humilhação. O irmão não tinha ido para pegá-lo. Deus já tinha quebrantado o coração dele. Desceu e o que fez foi abraçá-lo, beijá-lo e choraram juntos. Foi uma cena linda, mas ele estava preparado para o pior. Sendo que Deus já tinha dado a ele toda promessa de vitória, mostrou os anjos com ele, vinha dando uma vitória atrás da outra. Mas ali ele já estava se preparando para o pior. E o que Deus tinha para ele era a bênção. Mas ele cedeu. As emoções, em função da situação, quer dizer, o meu filho está vindo com 400 homens, vai acabar comigo, com tudo que está aqui. E foi se preparando para o pior. Mas como? É o que eu te falo. De você ceder às emoções. Você sair da fé. Abrir mão do espírito da fé e começar a se entregar ao espírito do medo. Quantas pessoas que já viveram inúmeras vitórias em Deus. Quantas vezes já viram o exército de Deus através da palavra, através de mensagens poderosas. Deus é com você, Deus está comigo. E no entanto, estão sempre se intimidando e cedendo às pressões que o diabo faz, aos medos, às opressões, às situações. Estão sempre cedendo. Houve uma notícia, já toma posse do pior. Quando ele ouviu que o irmão dele estava vindo ao encontro dele com 400 homens, ele já tomou posse do quê? Ele em nenhum momento parou para crer ali naquele momento, para alimentar o pensamento. Não, meu irmão vai vir para se reconciliar comigo, algo assim. Ele tinha na mente dele ainda aquela mentalidade de muito tempo, de quando eles brigaram, que o irmão queria matá-lo, e foi, o diabo ajudou, e você vê que vai trabalhando só aqueles pensamentos ruins, para deixar a pessoa oprimida, e na verdade Deus tinha planejado algo perfeito, algo poderoso, que era o reencontro deles, tudo caminhando muito bem. Muita coisa se levantou para roubá-lo, para destruir com ele. Mas Deus foi derrubando tudo. Tudo. E essa aqui era uma outra vitória grande que ele precisava. Ele precisava dessa reconciliação. Ele precisava desse encontro aqui e esse perdão. Isso aqui não podia ficar desse jeito. Mas ele estava esperando o pior, ele não estava esperando isso aqui. Ele estava esperando o pior já. E isso porque ele se encontrou com o exército de Deus dito por ele mesmo. Então, muitas pessoas já ouviram muitas vezes Deus falar que está com ela, que é para confiar. Mas, no entanto, estão sempre cedendo aos mesmos medos, aos temores, às aflições, estão sempre permitindo que o diabo lance aquela opressão de forma a angustiar,
quantos que têm cedido a angústia e um medo de tal coisa não dar certo, não fluir, e já começam a fazer igualzinho Jacó, preparações, organizando para o pior. Porque ele alimentou tantos pensamentos, ele fantasiou, porque o medo é criativo, ele fantasiou o pior. Ele não imaginou, você vê que ele não deu vazão. Espera aí, se o Senhor já acabou de me deu tantos livramentos nesses 20 anos, agora me deu esse livramento com Labão. Olha, eu vi o exército de Deus veio ao meu encontro, está comigo. Você vê que não foi esse. Ele viu tudo isso, que é o que acontece com muitos, a pessoa está vendo Deus agir, Deus dando vitória e vitória. A pessoa está ouvindo a palavra, uma promessa atrás da outra, eu estou com você, isso já deu certo, você não está sozinho, pode até se levantar, mas vai cair, pode se levantar, mas é que levantou isso aqui, mas vai cair, eu já te dei livramento antes, vou te dar de novo. A pessoa vem no culto, ela vê o exército de Deus, através da palavra, ela vê o cuidado de Deus, mas de repente, olha ela angustiada de novo, com medo de algo dar errado, ou ela se preparando para o pior de novo. E Deus não quer você assim. Deus não quer ninguém se preparando para o pior. Ele já estava preparando, fez toda a preparação ali para o pior, esperando o pior. E o que ele recebeu? O irmão descendo e abraçando ele, beijando, chorando. Não precisou falar nada. Porque Deus já tinha feito a obra ali no coração. Como Deus fez com Labão, Deus fez com Isaú. Deus foi fazendo. Porque o Deus dele era o Senhor. E quando o Deus de uma pessoa é o Senhor ele não prometeu que nós não passaríamos por situações de aflição. Mas ele prometeu livramento sobre todas. Então, muitas situações de aflição, muitas aflições ele passou. Mas ele não perdeu nenhuma. Você pode estudar a história dele aqui, você vai ver, ele não teve nenhum fracasso. Porque Deus era com ele, ele servia o Senhor e a mão do Senhor estava sobre ele. Então é isso que Deus está esperando que entre no entendimento de cada um. Às vezes muitas situações você já viveu ao longo da tua vida, mas Deus não quer você envolvido com elas. Deus não quer. Alguns estão reclamando de problemas, porque esse problema, mas talvez você está na condição do Jacó aqui, você chegou com um cajado, hoje você já tem umas 2 caravanas. Mas esse problema, dá uma olhada na tua história de vida. Alguns chegaram doentes, capenga, deprimidos, sem saber o que fazer da vida. Hoje tem vida, tem ânimo, dorme, come, vive. Chegaram que não tinha nem o que fazer mais para continuar, não sabia como continuar a vida, e Deus foi mudando. Então você está numa guerra, num problema, mas é o mesmo Deus do Jacó, que ele chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas, é o seu. É o seu. Quanta coisa já vem mudando na sua vida? Foram guerras que ele enfrentou? Muitas. Ele enfrentou muitas guerras. Perdeu alguma? Não. Nenhuma. O Labão tentou prejudicá-lo no casamento? Tentou, mas ele não desistiu. Lutou, teve o que ele queria. Lutou para prejudicá-lo na vida profissional? 10 vezes. Durante 20 anos, ali naquela luta, trabalhando para ele. Ele perdeu? Não. Tudo que ele fazia para prejudicar, Deus revertia. Deus ensinou-lhe como é que ele tinha que fazer. Você foi ensinado. Ensinada. O justo viverá da fé. Como é que você vai vencer esse problema? Usando a fé de novo. Mas de novo esse problema. Usa a fé de novo. Usa a fé.
Imagina ele já na 10ª vez em que o Labão estava fazendo a mesma coisa, e ele entendendo do Espírito Santo a mesma coisa, usa a fé de novo, pela 10ª vez, nesse problema, no mesmo problema. Então, se você tem que usar a fé novamente no mesmo problema, usa a fé. Se algo se levantou novamente, usa a mesma fé que você usou da outra vez para vencer, e vai vencer de novo. Tem um Labão te perseguindo, confia que Deus vai colocar um breque. Ele não vai te pegar. O Senhor apareceu e disse para ele, cuidado, não mexe com ele. Não faça nem promessas nem ameaças, nem fale nada com ele. Cuidado, já começou assim. A palavra foi cuidado. E realmente, quando uma pessoa é de Deus, ela está na condição de menina dos olhos do Senhor. Então, se alguém quer mexer com ela, deveria tomar muito cuidado mesmo, porque nunca termina bem. Deus sempre faz justiça. Deus sempre faz. Aqui, ele viu o exército do Senhor. E Deus, mais uma vez, está falando aqui com cada um. Ele está com você. Ele viu o exército. No entanto, de repente cedeu ao medo, à preocupação de que aquilo podia terminar mal, mas não ia terminar nada mal. Primeiro que Deus já tinha mandado ele ir. Deus não nos manda ir para uma direção para fracasso. Deus cuida das coisas. Certamente Deus já vinha trabalhando aquilo no coração do Isaú, ele não sabia, mas Deus vinha trabalhando. Às vezes você não sabe o que Deus está fazendo em oculto, mas Deus nunca está parado. Deus nunca está parado. Você está buscando a Deus e Deus está agindo, ainda que você não saiba. O Isaú está tantos quilômetros longe de você, mas Deus está trabalhando lá, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha nenhum sinal, Deus está trabalhando. Mas ele já estava esperando o pior. E Deus está dizendo aqui, para aqueles que têm esperado o pior, que estão angustiados com medo, já fazendo organizações, esperando o pior, já trabalhando com espera para o pior. Deus está dizendo, para com isso. E eu não te quero com medo, eu não te quero angustiado, eu não quero você esperando o pior, porque não é isso que eu trabalhei, que eu tenho prometido a você. Isso tem que entrar. É maligno. Às vezes inicia, o começo do ano. Então, tende a dar em algumas pessoas um desânimo de recomeçar. Aí tem aqueles compromissos de começo de ano, a escola, os impostos, são os compromissos N que chegam, várias coisas que tem para fazer, e às vezes aqueles desafios que são várias coisas. E a pessoa já começa a se envolver com aquilo. E já começa a ficar com medo. De onde eu vou tirar para pagar isso? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu queria isso, mas parece que não tem saída para eu seguir em frente com esse projeto. Porque Deus mandou ele voltar. E, de repente, ele estava com medo desse encontro com o irmão. E, às vezes, Deus está falando exatamente isso, vai, e a pessoa está com medo de ter uma decepção, de algo dar errado ali na frente. Não vai dar. Deus não nos dá uma direção para você fracassar. Quando Ele coloca tanto, diga comigo, tanto o querer, como o efetuar, como o realizar. Ele trabalha o querer como o realizar. Ele coloca o sonho e dá condições para realizar. Se Deus mandou ele ir voltar para a terra, não ia mandar ele para morrer. Não ia mandar ele para morrer. Quando Deus nos dá uma direção, não é para ser derrotado. Mas é que até agora eu não estou vendo uma saída. Continue, em qualquer situação, tenha isso no espírito. A palavra é sempre essa, continue. Sempre. Nós sempre
sempre temos que continuar, jamais desistir de um projeto, de um sonho, de continuar, de dar passos para frente, não para trás, nem estagnar. Não é isso que Deus espera, esse tipo de atitude que Deus espera de nós. Por que o Jacó foi tendo vitórias naqueles 20 anos na casa do Labão? Porque ele não desistiu de lutar e agir a fé. Deus deu a ele a direção do que ele tinha que fazer, ele foi fazendo. Mas ele era um sujeito de muitas fraquezas, ele tinha fraquezas. Ele não era fraco, aliás, ele não era fraco, ele tinha fraquezas. Fraco ele não era, mas ele tinha fraquezas. Então, e Deus estava trabalhando esse fortalecimento em todas essas situações, esse caráter que precisava ser trabalhado, Deus vinha trabalhando, essas fraquezas. Mas aqui, olha, ele cedeu em 2 situações ao medo. E Deus não esperava isso, Deus não espera isso, nem de mim nem de você. Mas Deus não deixa de agir só porque eu tenho uma fraqueza. Deus não deixou de agir na vida dele. Então eu também não vou amarrar a minha fé e deixar de agi-la, porque eu tenho fraquezas. Não, eu não vou me conformar com elas, mas também não vou deixar o diabo me encucar e me amargurar e me consumir, e consumindo aos poucos com esse pensamento. Bom, Deus não vai agir na minha vida, ou não posso agir a minha fé, porque Deus não vai me ouvir, porque eu tenho fraquezas. Se fosse assim, ele não tinha acudido o Jacó. Ele era com ele. Então, Deus quer que você aprenda com o trabalhar, aquilo que Ele está lutando para te ensinar, aprenda. Dê espaço para o entendimento daquilo que Deus está te dizendo, está falando com você, o que Ele está lutando para te ensinar. Se você tem fraquezas, Deus está trabalhando para que você supere todas elas, mas Ele não vai te deixar porque você tem fraquezas. Nós vemos que o Jacó ele queria agradar a Deus, ele queria mudanças. E eu penso que Deus busca encontrar isso dentro de nós. Quando Ele encontra aqui dentro, não é casca, viu? Porque uma pessoa pode vender a imagem do perfeito e ter um coração perverso. A imagem do religioso, do santo santificado e o coração uma impureza só. Deus leva muito mais e Ele leva em consideração, é um coração santo, um coração que está lá. Meu Deus, eu ainda tenho essa fraqueza, mas eu quero mudar, eu quero te agradar. É isso que o Senhor busca em nós. Essa sinceridade no coração, de mostrar a Ele, eu quero vencer isso aqui. Eu quero te agradar. O meu desejo é te agradar. Então, eu não vou parar de manifestar a minha fé, permitir que o diabo me amarre, roube a minha vida, as minhas vitórias, porque, olha, eu tive uma recaída nisso aqui. Não, eu vou me reerguer. Eu vou continuar manifestando a minha fé. Eu vou dar espaço para Deus agir na minha vida. Então, seja lá qual for a situação que você tem vivido, aprenda. Se você não aprender com essa mensagem, hoje não há o que fazer. Não há mesmo. Deus está dizendo a você, manifeste a fé. Tem um problema? Creia que isso vai terminar bem. Creia. Tem um Labão na sua cola? Creia que Deus já colocou ali um basta, que aquilo não vai te atingir. Pode até ter se levantado com muita fúria, mas não vai te atingir. Não vai.
Deus te deu uma direção, segue. Você está com medo de alguma coisa aí no caminho, como ele, do encontro com Esaú? Deus já vinha trabalhando aquilo. Deus já vinha, sem dúvida nenhuma. E Deus estava dando sinais de que estava no controle. Você vê que ele mesmo falou, eu olho o exército de Deus comigo. E de repente já estava lá angustiado, cheio de medo. De repente já estava lá se preparando para o encontro com a morte. E ele foi o irmão vindo, e abraçando, e quebrantado, e uma reconciliação linda. Ele tinha bênção, foi mais uma vitória que ele viveu. Por fim, o Labão abençoou a todos eles, o irmão abençoou a vida dele, ele foi vivendo uma bênção atrás da outra. Mas em todas as situações, ele foi desafiado a crer. Em algumas, ele se entregou ao medo. E Deus está falando, eu não quero você entregue ao medo. Você está sendo desafiado a crer e eu quero que você creia. Você siga confiando que tudo terminará em vitória. O Labão que foi para prejudicar não pôde, acabou abençoando. O irmão que tinha ameaçado matar, abençoou, beijou, abraçou, viveram um momento lindo. O Labão que por 20 anos tentou prejudicá-lo, estava mais pobre que ele. Ele saiu mais rico que o Labão, ele chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas. Então, minha gente, guerras e lutas, nós vamos ter várias no caminho. Mas se você segurar firme, ficar firme em Deus, se você continuar no Senhor, agarrado a Ele, você jamais, você pode viver várias situações que causam aflição, mas você não vai perecer em nenhuma delas. Nenhuma. Jacó não pereceu em nenhuma. E teve uma história de sucesso. Ele nunca desistiu. Ele continuou andando, servindo a Deus. Confiando e dependendo de Deus. E desfrutando dos seus milagres. E assim é. Nós podemos hoje nos encontrar numa situação de muita aflição. Mas se você continuar focado em Deus, se mantiver em Deus, continuar, ter uma vida contínua em Deus, você não vai ter nenhum prejuízo, nada. Você não vai sofrer nenhum dano. Pode vir até com a ideia de destruição, mas não vai ter o poder de te destruir. Nenhuma situação aqui teve o poder de destruir o Jacó. E, sem dúvida nenhuma, se o Senhor está aqui falando com cada um que está aqui, Ele está dizendo exatamente, seja lá o que for que você está vivendo, isso não tem o poder de te destruir, não vai te destruir. Não se prepara para o melhor, não ceda ao medo, siga a vida, que vai terminar em vitórias, como foi com ele. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Liga o seu pensamento no céu. Em nome de Jesus. Toma posse no seu espírito da mensagem do Senhor para você. Toma posse. Dê vazão ao entendimento que o Senhor quer que você tenha. Você está vivendo um momento difícil, de crise. Qual é a orientação? Usa a fé.
creia, enxerga diferente. Como é que Deus mandou ele usar a fé? Mandou ele enxergar um rebanho que não existia. De repente, o Labão mudou o acordo para listrado. E ele só tinha salpicado. Agora ele tinha que olhar para aquele salpicado e enxergar listrado. Então aí você tem uma situação, um problema. Você não pode enxergar o que está na sua frente. Você tem que enxergar aquilo que você quer. Então o acordo agora é listrado. Então eu vou, ainda que seja salpicado os machos que eu tenho aqui, mas eu vou enxergar listrado. Não dá para nascer filhote listrado, porque eu só tenho salpicado. Mas eu vou enxergar que esses machos são listrados. Humanamente é salpicado, mas eu vou pela fé enxergar listrado. E vai nascer listrado. E era assim que ele vencia. É você olhando, você olha e você vê que tem um problema, que algo está desafiador, que não, aparentemente não tem solução nem saída, mas você enxerga aquilo solucionado. É a palavra que o Senhor deu a ele. Olhe e veja. Olhe e veja. Se você precisa agora de listrado, veja listrado. Se você precisa salpicado, veja salpicado. Se precisa malhado, enxerga malhado e vai nascer malhado. Assim, nós manifestamos a fé assim. Não existe, eu enxergo o que já existe. Não tem saída, eu enxergo que tem saída. Eu digo, tem saída. Não tem solução, eu enxergo a solução no nome de Jesus. Eu tenho um diagnóstico mortal, eu enxergo a cura. Eu tenho um problema financeiro insolúvel, eu enxergo a solução. Eu tenho um problema familiar sem saída, eu enxergo a solução. E eu creio que o Senhor está mostrando para você duas situações em que o Jacó se encheu de medo. Numa delas até fugiu. E ele não precisava daquilo. Você vê que o medo leva as pessoas a fugirem, se esconderem, recuarem, desistirem. Quantas pessoas que hoje têm desistido por causa do medo? Com medo. O medo não provém de Deus. Você não encontra na palavra de Deus nenhum apoio para o medo. Nenhum apoio para o medo. Ele com medo do Labão tirar as esposas, ele fugiu. Olha Deus dando livramento lá. Ele não precisava. Mas mesmo assim, mesmo ele mostrando aquela fraqueza, Deus foi lá e botou um limite. Botou o Labão no lugar dele. O Labão não pôde tocar. Pelo contrário, o Labão que foi para causar um mal, acabou abençoando. Às vezes tem coisa que se levanta para nos prejudicar, e aquilo termina numa bênção, numa paz, quando você decide esperar por Deus e confiar. E é exatamente assim. E vai terminar, é o que o Senhor está falando. Se um Labão se levantou contra você, ele não vai te fazer mal. Se Deus te mandou ir para uma direção, vá em paz. Se você também está com medo de se encontrar com Esaú, o mesmo Deus que já tinha trabalhado no coração dele, já trabalhou aí nessa situação. Segue em paz. Deus não quer você se preparando para o pior. Deus não quer você cedendo ao medo. Deus não quer você fugindo. Não quer você se escondendo. Não quer que você desista. Deus quer que você continue e manifestando a fé. Em nome de Jesus. Seja o que for que tem se levantado, não prevalecerá contra você. Não vai prevalecer. Não há a menor possibilidade
Deus te deixar se você continuar confiando nele e esperando por ele. Você não vai fracassar. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore a Deus e mostre isso para ele. Senhor, eu posso ter fraquezas, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho dentro do meu coração um desejo de te agradar. Senhor, eu decido que eu vou manifestar a minha fé. Senhor, eu vou reagir a esse medo, a esse pavor, a essa angústia. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu vou seguir em frente. O Senhor está me garantindo vitória. O Jacó viveu muitas lutas, mas não pereceu em nenhuma. E Deus está mostrando isso para você. O Jacó enfrentou muitas guerras, mas não pereceu em nenhuma. Nos momentos em que ele cedeu ao medo, foi besteira, ele não precisava ter tido medo daquilo. Deus estava no controle. Talvez você está com tanto medo de alguma coisa, Deus está dizendo, você não precisa ter medo disso, eu estou no controle. Isso não vai te fazer mal, nem Labão, nem Esaú vai te fazer mal. Ninguém tem o poder de fazer mal, eu estou com você. Segue confiando. Como eu dei livramentos a Jacó, eu vou dar um a um para você, a todos os livramentos, as situações que você precisa de livramento, eu vou dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Senhor. Talvez alguns hoje chegaram aqui sem saber o que fazer, mas o Senhor está dando a direção. E eu te peço, meu Deus, que a vida dessa pessoa não seja a mesma, que ela desfrute do seu poder. Visita a casa dela agora, visita o lar dela, visita o trabalho, visita todas as situações e muda tudo para a glória do teu nome, Jesus. Muda, meu Deus, fecha a boca do leão, joga por terra, meu Deus, os embaraços, as coisas que se levantaram para afligir a alma dela, joga por terra, meu Senhor amado. Põe a vitória nas mãos dela para a glória do teu nome, Senhor. Eu te peço, põe, meu Deus, muda tudo na casa dela, na família, no trabalho, na saúde. Muda, meu Deus, visita esse filho, essa filha, visita esse marido, essa esposa, visita e opera o milagre agora, meu Senhor. Visita o trabalho dela, joga por terra, tira as amarras, as pedras, os atrapalhos e dá essa vitória, meu Deus. Dá essa cura, cura essa pessoa, restaura a saúde dela agora, restaura a saúde mental, restaura a saúde emocional, restaura a saúde física, cura, liberta agora, meu Pai. Restaura essa vida hoje para a glória do teu nome. Eu ordeno, espírito de enfermidade, saia em nome de Jesus. Receba a cura desse problema agora, a cura dessa doença, a cura agora. Eu ordeno restauração agora, em nome de Jesus. Aquilo que estava afligindo a alma dessa pessoa, eu determino junto com ela essa vitória, essa mudança, que isso caia por terra agora e que ela seja livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livre. Eu ordeno agora, oh Deus, o Senhor vai levar essa pessoa em paz, e ela vai comer, vai dormir, vai viver em vitórias, fortalecida, e nenhum mal tem poder sobre ela. Nenhum mal tem um poder sobre ela. Ela já venceu.
seja lá o que for que estava afligindo a alma dela, eu sei que o Senhor já foi na frente. Como o Senhor, o Jacó não precisou nem falar, o Senhor já foi na frente, botou um limite no Labão. O Senhor está colocando limite naquilo que estava vindo para prejudicar. O Senhor já estava trabalhando lá no coração do Isaú e o Jacó nem sabia, estava cheio de medo. E hoje, meu Pai, o Senhor está dizendo a essa pessoa: confia, eu já estou trabalhando naquele coração. Confia, aquilo que se levantou, eu já fiz cair por terra. Confia, nada te prejudicará. Você não será prejudicado. Nada poderá te causar dano. Nada, nada. Oh Deus de Israel, eu sei que o Senhor está garantindo essa pessoa. Vai em paz. Isso já mudou. Vai em paz. Eu já trabalhei nisso. Vai em paz. Vai em paz. Levanta todos, Pai, com força. Leva em paz com a vitória que cada um veio buscar. Porque eu sei que o Senhor está dando vitória. Eu sei que o Senhor está dando vitória ao teu povo, meu Pai. E que essa pessoa não vai sair daqui como entrou, de jeito nenhum. E ela também não vai encontrar as coisas da mesma maneira, porque eu sei que o Senhor está agindo, meu Pai. O Senhor está agindo. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigada, meu Deus, por essa reunião. Obrigada pelo presente que o Senhor sempre nos dá a cada trabalho. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Eu te agradeço pelas vitórias do teu povo. Eu te agradeço por todos os livramentos, por todas as graças e milagres que o Senhor realizou aqui hoje. Obrigada, meu Pai. Obrigada, porque o Senhor está dizendo incansavelmente para cada um: não tenha medo, segue em paz, porque eu já agi em teu favor. Eu já agi. Eu já agi em teu favor. Oh Deus de Israel, obrigada. Sustenta a todos e cuida para a glória do teu nome. Obrigada, amém. Amém, amém. Diga: eu confio, Jesus. Eu sei que já agiu em meu favor. A tua mão está sobre mim. Eu vou em paz. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém.